Bendito seja o teu santíssimo nome, Senhor Jesus Cristo. Bendito seja. O Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações. É o que está escrito, é o que eu creio. Então, meu Pai, faça-se presente neste momento, na vida dessa criatura que está desesperada, que está desorientada, que não sabe mais o que fazer, que já bateu em tantas portas, já trilhou por tantos caminhos, já tentou de todas as formas possíveis, e ainda assim está perdida, completamente perdida, desorientada. Venha, ó Espírito Santo, meu Senhor, assim como tu vieste quando eu te clamei. Venha sobre essa criatura que te clama, que te invoca, que te suplica. Ó poderoso de Abraão, Isaque e Israel, faça-se presente na vida de todos os que te invocam neste momento. Em o nome do Senhor Jesus. Receba aí agora, neste momento, o livramento. O livramento vem com a força, o poder do Espírito de Deus dentro de nós, que anima o nosso ser, que alegra o nosso coração, que faz a gente acreditar que amanhã será melhor. Graças a Deus. Meu nome é Jaqueline. Eu tinha uma Bíblia na minha casa. Sempre tivemos, inclusive, uma Bíblia que estava ali aberta. Não era uma Bíblia guardada, que nós não sabíamos da existência dela. Ela estava ali, o tempo todo, inclusive. Eu nunca aprendi a olhar para aquelas palavras e saber que se eu colocasse aquilo em prática, a minha vida mudaria. Mesmo nova, com um lar estruturado, tendo um cuidado de mãe, um cuidado de pai, que nunca me faltou. Mas ainda assim, dentro de mim, havia um vazio. Uma coisa que nem eu sabia explicar. Era um sentimento de inferioridade, eu me achava menor, eu me achava pequena diante das pessoas. Eu estava feliz, daqui a pouco eu queria sair do meio de todo mundo e eu queria chorar. Eu era uma pessoa que eu vivia chorando. Todo mundo, todas as minhas fotos, desde pequena, sempre foi chorando. Eu sempre apareci chorando sem motivo, aparentemente não tinha motivos. E foi quando eu conheci uma pessoa e eu vi nessa pessoa uma coisa diferente. E eu queria entender como essa pessoa conseguia ser feliz independente de qualquer coisa. E aí foi quando eu fui para a Universal, através de um convite, através de ver essa diferença numa pessoa que já praticava, que já estava frequentando. Chegando na Universal, eu até achei que eu fosse encontrar lá o que eu tinha até na minha religião. E foi quando eu me surpreendi, porque foi totalmente diferente. Quando eu coloquei os meus pés a primeira vez na Universal, ali a minha mente abriu, ali a minha visão mudou, ali eu me tornei outra pessoa, no primeiro dia em que eu cheguei, porque eu vi algo que eu não tinha visto, mesmo sabendo que Deus existia, mas eu não conhecia esse Deus. Então, quando eu cheguei, eu fui apresentada a Ele, mas apresentada de uma forma muito tranquila, muito inteligente, em que eu ouvi sobre Deus, me fez olhar para aquela Bíblia, aquela mesma Bíblia que estava lá na minha casa, desde sempre aberta, olhar para ela com outros olhos e entender que aquilo ali não eram palavras, que aquilo ali eram promessas e que a partir do momento em que eu tomasse a decisão de obedecer e praticar aquelas palavras, a minha vida ia mudar. E foi exatamente o que aconteceu a partir daí. Através da obediência, através do conhecimento,
a minha vida foi transformada em tudo, em todos os sentidos. Então, aquela menina que se sentia pequena, que se sentia inferiorizada, hoje não. Hoje, aonde eu chego, é como se uma luz estivesse comigo o tempo todo. E aquela pessoa que me convidou, hoje se tornou meu marido. Já há 7 anos nós somos casados e eu tenho um casamento de verdade. Um casamento que cumpre aquelas palavras que vêm da Bíblia, aquelas promessas. Hoje eu tenho meu trabalho, tenho minha profissão. Quando eu decidi obedecer a palavra de Deus, eu decidi obedecer 100%. A palavra de Deus diz que eu tenho que ser dizimista, que eu tenho que ser fiel, então eu faço a minha parte com Deus. E Ele nunca deixou de fazer a dele comigo. Mas acima de tudo, acima de todas as promessas que Deus já cumpriu na minha vida, nada de todas essas coisas é comparável ao mais importante, a promessa principal que está dentro da Bíblia, que é o batismo com o Espírito Santo. Essa foi a promessa, a maior promessa que Deus cumpriu na minha vida. Algo que não tem como explicar. É algo maravilhoso, é algo grandioso. Você ter dentro de você o próprio Deus. O Espírito de Deus te guiando todos os dias, te conduzindo, mesmo nos problemas, nas dificuldades, Ele te mostrando como você deve agir, como você deve falar, quando você deve calar. Eu tenho algo que independe de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. Eu tenho dentro de mim o próprio Deus. Meu nome é Hamilton, eu tenho 44 anos, né? E eu cresci num lar católico, onde eu frequentava a missa com os meus pais, né? Via a fé do meu pai, via aquilo tudo. Era um lar tradicional, onde meu pai ele saía para trabalhar e minha mãe cuidava de mim e do meu irmão em casa. E a gente sempre eu via meu pai lutando para dar o melhor para a gente, né? E a gente vivia aquela vida ali, eu não compreendia. E por conta disso eu tive que trabalhar cedo, né? Larguei os estudos de lado, eu e meu irmão, e a gente passou a trabalhar para poder ajudar também em casa, né? Mas a gente trabalhava e muitas das vezes a gente não via os frutos. Eu seguia a religião, seguia aquilo tudo, mas eu não compreendia porque eu tinha aquele vazio dentro de mim. E eu ficava procurando algo, procurava em pessoas, procurava em lugares, procurava em bailes, procurava em salões, né? E não encontrava. E através disso daí, com 23 anos, nesse que eu trabalhava, eu conheci uma pessoa onde essa pessoa me falou do trabalho da igreja. Eu comecei a participar, eu tinha certo receio, né? Eu ouvi o pastor falar. E eu ficava ali prestando atenção no que ele estava falando, né? Mas eu tinha uma certa relutância sobre aquilo que ele falava. E uma das coisas que me chamava atenção, que a gente ficava assim meio em dúvida, era através das primícias, do dízimo que ele falava. Então eu tive uma certa relutância para mim. Fiquei até certo tempo dentro da igreja, né? Mas eu não era fiel a Deus, eu relutava com aquilo, eu achava que não precisava daquilo, né? Há certo tempo, né, já estava compreendendo certa coisa, eu vi várias coisas acontecendo na minha vida, mas ainda faltava, eu não via portas abertas. E quando eu passei a ser dizimista, fiel a Deus, que as coisas começaram a mudar. Eu casei logo em seguida, né? Essa pessoa que me trouxe para a igreja, eu casei. Então a gente passou, ela já era da fé, então a gente passou a ser fiel a Deus e as coisas a porta começou a abrir para mim e eu vi que aquilo ali funcionava mesmo. E o dízimo eu passei a compreender que não é só aquilo ali, o dízimo era a nossa vida no altar, era fidelidade a Deus, era fidelidade em tudo. Então eu passei a ter aquele compromisso com Deus. E logo em seguida que eu passei a ser fiel a Deus, né? Eu buscando o Espírito Santo, eu tive aquele encontro com Deus e o batismo com o Espírito Santo, aonde a minha vida mudou, aquele vazio que eu tinha, eu passei a não ter mais, né? As portas começaram a se abrir, a gente começou a conquistar e daí a minha vida mudou. Tenho um lar abençoado, o meu lar, eu posso dizer, eu chego em casa hoje,
Eu tenho prazer de estar em casa, a minha esposa é uma mulher de Deus e a minha vida mudou completamente. E mais do que isso foi a presença de Deus na minha vida, né? O batismo com o Espírito Santo que eu tive, que mudou toda a minha vida. Aquelas dúvidas que eu tinha, hoje eu já não tenho mais. Pois é, quando a pessoa é fiel a Deus, quando ela honra ao Senhor com os seus bens, cumprindo a sua palavra, a palavra de Deus, está aqui em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, diz: honra ao Senhor com os teus bens, quer dizer, ofertas, e com as primeiras, ou as primícias, ou a primeira parte de todos os teus ganhos, então se encherão os teus celeiros. Os teus celeiros, quer dizer, prosperidade, transbordarão de vinho os teus lagares, quer dizer, alegria. O vinho traz alegria, não é? O vinho, na Bíblia, é símbolo da alegria. Então, quando uma pessoa honra ao Senhor com os seus bens e com a primícia de toda a sua renda, Deus vai honrá-lo enchendo os seus celeiros, quer dizer, trazendo prosperidade. Celeiro era onde colocava os frutos do trabalho. É como se fosse o banco, e se encherão as tuas contas bancárias. E transbordarão de vinho, quer dizer, transbordarão de alegria os teus lagares. Quer dizer, a sua casa será feliz, você será alegre. Vai ter lutas, sim, claro. As pessoas vão invejá-lo, vão persegui-lo, vão injustiçá-lo, vão difamá-lo, mas você vai ter alegria de ter uma casa feliz, um lar. O que é mais feliz para o homem hoje do que o sossego de um lar? O dinheiro não traz sossego do lar, é ou não é? O dinheiro não traz. Você vê aí pessoas poderosamente ricas que estão vivendo o inferno. Por quê? Porque os seus filhos se voltam contra eles. É ou não é? E amantes, e prostituições, e bagunça, e falta de paz, de sossego. Então, quantas pessoas têm o dinheiro, têm tudo, mas não tem nada. Eu li no jornal, que no R7, né, que o príncipe lá da Inglaterra disse: olha, ninguém na minha casa quer ser rei ou rainha. Ninguém quer ser rei nem ser rainha. Por quê? Porque o rei e a rainha não têm direito à liberdade, não têm direito a ir a um shopping, não têm direito a ir a um restaurante, não têm direito de passear, de gozar a vida. Por quê? Porque onde vai tem repórter, tem o público, tem o povo, enfim, tem pessoas que tiram aquela liberdade, que restringem a vida daquela pessoa. Então ele disse, o príncipe falou, ninguém quer ser rei nem rainha, porque o rei e a rainha, mesmo parente do rei, parente da rainha, sofre as consequências e não tem vida. Então, o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. Pode ter tudo no mundo, mas se não tiver um lar, uma família, um lar perfeito, não tiver sossego dentro da sua casa, como que essa pessoa vai ser feliz? Pois bem, quando a pessoa honra ao Senhor com os seus bens e com a primícia, todos os seus ganhos, então essa pessoa é honrada pelo Senhor. Ele sabe que essa pessoa precisa de ter os seus celeiros abastados. Ele sabe que essa pessoa precisa de comer, ela precisa beber, ela precisa viver, ela precisa pagar os seus compromissos. Então ele vai suprir todas as suas necessidades, assim como também vai fazer transbordar de alegria a sua casa, a sua vida. Então, quando uma pessoa é feliz,
Onde quer que ela vai, ela é feliz. Ela não é feliz só dentro de casa. Ela não é feliz só dentro da igreja. Não, ela é feliz em qualquer lugar porque a felicidade está dentro dela. O próprio Espírito Santo a honra com a sua presença. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, se você quiser se convencer disso e honrar a Deus para que Ele venha te honrar, amém. Se você não quiser, o problema é seu, você vai sofrer. Você viu esse rapaz? Ele falou, olha, eu não aceitava o dízimo, eu não aceitava esse negócio de tá bom, se você não quer aceitar, o problema é seu, não é meu não. Se você der o dízimo, se você não der o dízimo, se você honrar a Deus ou não honrar a Deus, não vai me afetar em nada, porque eu faço a minha parte, eu honro o meu Senhor, então Ele vai me honrar, independentemente de quem quer que seja. Essa é a realidade. Nós estamos aqui falando, ensinando, orientando, dando a dica, dando o bizu, o segredo para você ter sucesso. Eu posso falar para você, eu tenho uma família, eu tenho um lar, eu tenho alegria na minha casa, eu tenho sossego no meu lar. Nossa família é uma família abençoada, honrada pelo próprio Deus. Então eu posso falar isso para você. Eu posso testemunhar isso para você. Não falta nada na minha mesa. Não falta nada. Embora eu insista em viver uma vida bem simples, mas eu tenho, graças a Deus, tudo o que eu preciso. Então, amiga e amigo ouvinte, sabe por quê? Não é porque eu sou sortudo, não. Eu sou feliz, eu tenho paz dentro do meu lar, na minha família, porque eu honro ao Senhor. Ele é o meu primeiro amor. Então, eu o honro acima da minha família, acima da minha vida, acima de tudo. Ele é o meu primeiro amor, o meu Senhor. Então, por causa do que eu dou a Ele, Ele me devolve multiplicado, porque não vai ficar me devendo nada. É ou não é? Você acha que Deus vai ficar me devendo alguma coisa? Nós é que ficamos devendo a Ele sempre. Então, quanto mais você o honrar, mais Ele vai honrá-la. Agora, isso depende da sua cabeça, depende do seu juízo, porque se você é inteligente, você há de convir que honrar a Deus é o melhor negócio que existe na face da terra. Se você não fizer, você vai colher os frutos também da desonra, porque quem serve ao Senhor, pelo Senhor é suprido e abençoado, é honrado. Mas quem não serve, certamente terá os revés desse mundo, esse mundo cão, para trazer maldição. Eu estou aqui, eu mais os meus companheiros, meus colegas, nós pregamos o Evangelho para ensinar às pessoas o caminho da salvação, o caminho da vida a partir de aqui, de agora. Graças a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui e neste domingo, às 6 da manhã, no jejum aqui no Templo de Salomão, estou falando aqui do templo. Aqui no Templo de Salomão, às 6 da manhã, nós temos o jejum do Espírito Santo. Para quem quer receber o Espírito Santo, vai ter que levantar mais cedo, enfim, vai ter que se sacrificar, vai ter que dar o seu melhor, o melhor do seu dia, que é pela manhã. Você vai ter que vir se você quiser receber o Espírito Santo. Se você mora em outra localidade, por esse Brasil afora,
Você pode ir na primeira reunião de domingo e você vai receber o Espírito Santo. A segunda reunião aqui no templo, neste domingo, será às 9h30 da manhã. Nós estaremos presentes para abençoar a sua vida. O bispo Clodomir estará fazendo as 7 orações. Depois que o bispo Clodomir faz a parte de libertação, de cura, prosperidade, etc., então nós entramos para trazer outra palavra, como você fazer, como você tem que fazer para receber o Espírito de Deus. E às 18 horas nós teremos o estudo do Apocalipse. Às 18 horas, neste domingo, para quem está interessado em receber informações para se guardar, se proteger. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.